Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado, olha, Deus te chama. A gente sempre tem que ter uma resposta para a pergunta: Deus te chama para quê? Para você ter mais uma intimidade com Ele, viver uma vida mais avivada com Ele. Porque às vezes a gente aprende tanta coisa e quando as pessoas perguntam acerca do que aprendemos, nós não temos respostas. E esse é o dilema, é um problema muito sério para os nossos jovens quando eles entram na faculdade. Porque chega lá e pergunta: por que tu crê em Cristo? Por que Jesus morreu? Por que tu te diz crente? Por que você deixou isso, deixou aquilo outro? E não tem resposta. Porque ensinamos só o que eles devem aprender. E nunca o porquê. E é o que a gente tem que ter sempre, é o porquê. Eu sirvo a Ele por quê? Porque Ele é o Senhor. É o único que morreu e ressuscitou. É o único que transformou a minha vida e pode transformar a tua. Há perguntas que fazem que às vezes a gente não tem resposta. Não tem resposta por quê? Porque você não está afinado, você não está ligado, avivado com o Senhor. Deus sempre tem uma resposta para tudo. E às vezes nem precisamos responder. Jesus usou muito, foi fazendo pergunta, respondendo. Às vezes a gente não precisa responder. A gente responde fazendo uma pergunta. Por que tu crê? Por que tu não creres? Por que é que tu não crê? É porque Ele não é soberano? Ele não é confiável? Qual seria a resposta das pessoas? Eu creio porque sei que Ele é soberano. Eu estou aqui para adorar um Deus que está vivo. Ele não está na cruz e nem está no sepulcro. E a gente tem que ter uma resposta do porquê. Então, sempre pessoas perguntando coisas só para querer confundir. Às vezes até na própria igreja. Pessoas que perguntam não é porque quer saber. É porque quer confundir, criar uma polêmica. Mas mesmo assim, o Espírito Santo sempre tem uma resposta eficaz para dar a cada pergunta, seja ela discreta ou discreta. Deus sempre tem uma resposta. Por isso é que nós devemos, Deus nos chama para quê? Para nos capacitar. Para no momento certo, Pedro diz que a gente tem que dar resposta acerca da nossa fé. Falar em Deus chama, hoje nós temos uma palavra que vem também sobre um chamado de Deus para vivermos uma vida avivada. O que é que produz um avivamento? Às vezes as pessoas pensam que avivamento é um movimento, é uma aglomeração de pessoas. E muitas vezes o avivamento acontece na tua casa, sozinho. Pode acontecer onde tiver uma multidão, mas geralmente é um, dois ou outro que está em sintonia com Deus. E que recebe esta bênção porque está esperando. Deus não dá nada a quem não espera. Por isso é que Ele chama. Por quê? Quando Ele chama, quem vem, recebe. Quem não vem, não recebe. E às vezes pensamos que a gente tem que agir da maneira que a gente quer. E não é como nós queremos. É como Deus já determinou. Só que essa determinação de Deus
Não tira o teu livre-arbítrio. Não tira a tua liberdade. Mas Ele quer que você possa pensar e andar e agir de acordo com o projeto que Ele já tem para a tua vida. Porque o que Deus tem para ti é o melhor do que tu possa pensar ou imaginar. Nós vamos ter o texto de hoje para uma meditação, Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, duvidoso, que em dúvida, limpai o coração. Essa dúvida que está no final é que às vezes a gente pensa que está tudo bem. Não, eu não preciso mais de nada, eu já tenho Jesus, já está tudo bem. Tá não. Tá não. Nós estamos num processo de crescimento. Nós estamos num processo de relacionamento. A gente não pode deixar de continuar neste relacionamento com Deus dia após dia. Esteja onde você estiver. A religiosidade é que diz, eu estou com um problema quando eu chegar em casa. Eu estive falando com uma pessoa e ela disse assim, quando eu chegava em casa, eu pegava meu texto. Esperava chegar em casa para pegar o texto para ir fazer suas preces. Haja o que houver, aonde você estiver, Deus está com você. É por isso que ele diz, chegai-vos a mim. Quando a gente chega a Ele, a gente agora está junto com Ele, aonde a gente for, Ele vai estar. Não tem como nos separar de Deus. E é por isso que o nosso coração não pode ter dúvida. Eu estou com o Senhor e o Senhor está comigo. Não porque eu sou digno. Não porque eu fiz por onde merecer. Não. Tudo vem dele, por ele e para ele. Ele deu o filho dele. Eu tenho uma pessoa que sempre quando eu falo que Jesus deu o filho, ela diz, não, eu não acredito nisso. Eu não daria meu filho, nem adiantaria dar. Porque teu filho não pagava nem o pecado dele. Calcule dos outros. Mas quando Deus deu o filho dele, ele deu porque tinha e tem um propósito com cada ser humano. Deus não trouxe você à existência para te jogar ao léu. Não. Ele tem cuidado de ti. Independentemente de você crer nele ou não. Independentemente de você amá-lo ou não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, amou todos, de uma maneira só. Isso é difícil para entrar na nossa cabeça. Porque quando uma pessoa nos aborrece, a primeira coisa que o coração diz é querer me afastar dela. Não quero conversa com ela. Deus é diferente de mim e de você. Nós não podemos nem pensar como Deus é. Ele ama aquele que o odeia, que o despreza, que zomba, que cospe no rosto, que dá chicotadas. A gente precisa ter uma vida avivada para chegar ao menos pertinho da condição que Jesus viveu, que Jesus é santo e que pede que eu e você também sejamos santos, separados, para poder suportar todas as coisas. Jesus não chamou uma pessoa para viver numa vida de boemia. Não. Ele chamou para que a gente pudesse representá-lo aqui.
aqueles que te odeiam, que tu ame. Eu digo sempre aqui, tem algum vizinho que não gosta de você, faça um pudinzinho, um bolo, leva lá. Se não resiste pela palavra, pela aparência, vai resistir pela barriga. Eu vi aqui na praça uma multidão de bolo. Quem é que não gosta de bolo? Ninguém resiste. Se você chegar na porta daquele que não gosta de ti, com o bolo na mão, fulano, eu vim trazer um bolo para ele. Duvido se ele não abre a porta. Eu abria. Você não abria, não? Eu trouxe um bolo para você. Nós temos algo que Deus prepara para nós, para levar as pessoas, que é muito melhor do que um bolo. É uma palavra de vida. É uma palavra de transformação, de cura, de libertação, de salvação. E às vezes ficamos com este material tão precioso dentro de nós e não dividimos com ninguém. Às vezes temos tanta oportunidade de dizer para as pessoas que nós somos de uma maneira diferente, não é porque nós só cremos em Jesus. Não é só porque Jesus morreu na cruz. Não, é pela experiência que Deus deu a cada um de nós. Somos uma nova vida, uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós temos uma razão de dizer o porquê. Por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu faço parte da Rabone. Não! Você está aqui porque você veio adorar aquele que um dia te salvou, aquele que te ama, e tu veio retribuir a ele, dizendo: Senhor, eu sou grato a tudo que o Senhor fez por mim. Aqui não é o lugar da gente se reunir para não ser outro objetivo, adorar a Deus, derramar nosso coração em gratidão a tudo que Ele fez. Quem foi que pagou qualquer valor hoje pelo dia? Quem é que vai pagar amanhã qualquer valor pelo dia? Ele dá de graça. E nem agradecemos. Do jeito que deita, acorda, joga o pé na chinela e vai para o banheiro ou vai para a mesa tomar café, não agradece a Deus nada. Deus se colocou à nossa disposição dizendo: eu estou fazendo tudo por ti. E o que é que nós estamos fazendo por Ele? Às vezes, em vez de ouvir a palavra chegai-vos a mim, nós estamos afastando dele, correndo dele. Por quê? Porque não queremos um compromisso maior. Mas quando a gente assume esse compromisso, é a melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano. É conhecer a Jesus. É ter um relacionamento com Jesus. Esse relacionamento maior com Deus não é uma formalidade, mas um relacionamento da criatura com o Criador. Você já pensou que privilégio? Você entrar no seu quarto e dizer assim: Jesus, senta aqui, vamos conversar. E começar a conversar com Ele. E Ele começar a ministrar no teu coração. Isso precisa de intimidade. Isso precisa de relacionamento. Uma das coisas que muito me fascina e me dá uma alegria muito grande é o encontro de Jesus quando Ele está ressuscitado com a Maria. Ela chama, Ele não fala nada. Quando ela vira, ela vai embora, Ele diz: Maria. Ela volta e se prostra e diz: Rabone. Ele conhecia a voz dela, a voz dele. Ela conhecia a voz dele. Ela conhecia a voz de Jesus.
A voz de Jesus chega na tua mente, no teu coração. Tu estás conhecendo a voz de Deus quando Ele fala contigo? Às vezes a gente atende muito a voz do inimigo. Fulano faz alguma coisa que a gente não gosta, o inimigo diz, vai lá e dá um troco. A gente corre logo e dá um troco. Ainda diz assim, com maior orgulho, não leva o recado para casa. Ofereça o outro lado. E Jesus é glorificado. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Quando isso acontece, essa comunhão íntima gera avivamento. Você nunca mais é o mesmo quando você chega-se a Deus. Primeiro ele diz que a velha criatura morre, vai nascer uma nova criatura, gerada pelo Espírito Santo. E essa nova criatura arde dentro de nós o desejo de fazer tudo para agradar a Ele. Não é religiosidade, é relacionamento, é comunhão, é avivamento. A gente não suporta ver uma pessoa vivendo uma vida que está contrário ao que Deus planejou para ela e a gente ficar calado. Tem uns que ainda estão acanhados, mas o avivamento desacanha tudo. Quebra todas as correntes e os obstáculos, porque é isso que é o projeto que Deus tem para esse mês. Avivamento. Você nunca mais vai agir como agia no mês passado. Deus precisa de ti, conta contigo, espera que tu te mova aonde você estiver, para mostrar que o relacionamento teu com Deus não é em vão. Nos dá ousadia. É um intercâmbio espiritual que traz efeitos fundamentais. Habitação e direção. É o primeiro que eu encontrei para trazer para os irmãos habitação e direção. O Espírito Santo, quando nós temos um compromisso real com Ele, Ele entra e habita dentro de nós. Jesus está lá em Apocalipse dizendo que eu bato a porta do teu coração, quero entrar. E muita gente às vezes diz assim, não, hoje não. Eu fui um deles. Ah, mas eu resisti demais. É por isso que eu sou muito grato a Deus. Eu fugia dele. Minha sobrinha pegava de um lado, eu levava para a igreja. Quando cantava um hino, eu, graças a Deus, vai terminar. Chegava em casa, eu ia sair, ali vem cedo. Eu chegava às 5, 6 da manhã, porque era cedo. Eu não queria. Eu achava que eu estava vivendo uma vida plena. E eu gostava do que eu fazia. Eu gostava da vida doida, maluca que eu vivia. Mas um dia eu conheci uma vida melhor. Um amigo melhor. Um amigo confiável. Uma vida saudável. É quando a gente tem esta habitação de Deus dentro de nós. É Ele que se encarrega de fazer de nós uma nova criatura e nos dá uma nova direção. Meus caminhos foram transformados. E eu passei a andar como o seu caminho também foi mudado, foi transformado. E passamos a andar num caminho sobre modo excelente. Esse caminho sobre modo excelente, uma vez eu conversando com Deus, eu perguntando, Senhor, que caminho é esse sobre modo excelente? Ele disse, eu sou o caminho. É andar com Ele. Ele está contigo. Ainda que todos te abandonem, Ele jamais vai te abandonar. É a promessa. O Espírito Santo age como um guia, segredando. Olha, eu gosto dessa palavra.
Eu quero segredar. O Espírito Santo segreda, segredando coisas maravilhosas para a nossa direção, para nossas vidas. Segredando direção e discernimento para tomarmos decisões que não quebra a cara. Quando a gente faz as coisas sem consultar, sem direção do Espírito, a gente faz coisas amanhã de, meu Deus, por que eu fiz isso? Na direção do Espírito, você nunca vai quebrar a cara. Ele sempre vai te dar uma direção para hoje, para amanhã e para depois da manhã, e tu glorificar a Ele sempre. Por quê? É para Ele, por Ele e para Ele. Tudo que Ele faz para você é para a honra e glória dEle. Ele te orienta, Ele te capacita, e às vezes você pensa, é para o meu bem, isso é uma vantagem tão grande. Nem tudo que é vantagem hoje pode ser vantagem e benefício amanhã. Porque nossa visão, os nossos olhos nos enganam. Nos enganam. Avivamento traz renovação espiritual, quebra o orgulho e gera um reconhecimento de santidade de Deus e da nossa limitação. A pessoa que tem uma vida avivada, ela não se prostra diante de Deus querendo aparecer. Mas tem uns que dizem, você não acha que eu tenho crédito? Crédito de quê? Senhor, eu tenho prazer em me prostrar diante de Ti, é um orgulho me prostrar diante de Ti. Povo que nos assiste online, olha, é um prazer a gente chegar diante de Deus. É um privilégio muito grande. É um Deus santo. E quando a gente olha e lembra lá no Velho Testamento que Moisés disse, Senhor, eu quero me aproximar. Ele diz, não! Se você chegar, você morre. E agora ele diz para mim e para você, aproxima-se de mim. Vem! Eu quero estar junto de ti. Por quê? Porque o que nos condenava, o que nos separava de estar diante de Deus, Jesus já eliminou lá no Calvário. Ele quebrou todas as algemas, tudo o que nos separava, o véu foi rasgado e nós agora temos acesso livre para andar com Deus a qualquer hora e a qualquer momento. Avivamento gera entendimento. Onde as pessoas passam a buscar a buscar a vontade de Deus, em vez de querer satisfazer a sua própria vontade. Eu aqui não vou perguntar e nem quero que ninguém responda, mas muitas pessoas chegou aqui na marra. Praticamente não dava para eu ir para o culto hoje. Mas eu não vim para fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade do Pai, eu vou lá. Mas tem outros que deixaram de vir, porque pensaram em fazer a sua vontade. Quando nós temos uma vida avivada, não vivemos mais para fazer a nossa vontade, e nem fazemos nada para aparecer. É Deus que faz a vontade dele, e é Ele que é glorificado nas nossas atitudes. Você está aqui porque Ele te fortalece. Venceu os obstáculos. Me lembro que, logo que eu comecei o ministério lá em Belo Horizonte, tinha pessoas que vinham, que passavam um rio, passava outro, e diziam, eu estou vindo do trabalho, não deu tempo eu ir para casa. Chegava de farda. Outros diziam, eu estou vindo do colégio, eu estou vindo de farda, não deu tempo eu ir em casa. São pessoas que têm o sangue, corre o sangue de Jesus dentro de nossas veias. O DNA de Jesus está dentro de nós.
E a gente tem um prazer de ser dirigido por Deus, de estar diante do povo de Deus, adorando o Senhor, dizendo: valeu a pena, Senhor, o Senhor morrer por mim, eu faço jus ao teu sacrifício, eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço, aonde eu chegar, aonde eu estiver. Isto é vida avivada. O Espírito Santo nos ajuda. Não pense que você já passou por tantos obstáculos, por tanta dificuldade, e foi ao teu braço, foi a tua capacidade. Não. É o Espírito Santo que não quer aparecer, ele quer que tu apareça, dando glória e honra ao Pai e ao Espírito Santo e ao Filho. Ele faz caladinho. E você pensa que é tua força, que é tua capacidade. Não. É Ele que te capacita. Ele que te dá força. É por isso que a Bíblia diz que com Ele somos mais do que vencedores. Nos ajuda na comunhão e na oração. Às vezes você se enche o tal, se acha. Eu vou orar. Ainda tem uns que ora com a empolgação, com o entusiasmo. Eu não estou zombando, não. Estou apenas mostrando o que é a realidade de algumas pessoas. Deus que habita em teus querubins. Deus que está nas alturas. Aí começa a conversar com ele. Eu digo: e o Deus que está bem pertinho aqui da gente? Onde é que ele está? Foi trocado. O Deus que está aqui pertinho de mim e de você. E você nem abriu a boca para falar, ele já sabe o que você vai dizer. Ele já sabe o teu coração. Ele já conhece. E ele está pronto para nos ajudar. No momento que a gente está na comunhão e na oração, tem vezes que a gente vai para Deus e diz: Senhor, eu não sei o que falar. Ou então usa o português e fala tudo o que quer. Eu te amo, tu é melhor, a coisa melhor da minha vida, Jesus é o Senhor. Aí diz. Aí acaba o vocábulo, não tem mais o que falar. Aí o Espírito Santo chega e diz: deixa comigo. Aí dá um donzinho chamado língua estranha. Era estranha, agora não é mais, porque quem recebeu não é mais estranha. Só é estranho porque não sabe o significado. Mas na hora que você começa a falar, e vai falando, sem saber nada do que é, mas sabe que seu coração está sentindo alegria tamanha que era melhor do que dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se você ainda não tem esse dom, o avivamento traz esse dom quando você está em casa. Mas tem gente que quer esse dom na rua, e só fala quando está na igreja, na rua. O lugar de você falar em casa é no banheiro, porque é uma edificação pessoal, é um relacionamento pessoal. Mas tem uns que só gostam de falar na rua. E bem alto. Em casa nem baixinho fala. O dom é para edificação pessoal, você crescer. Tem muita gente que recebeu o dom e está raquítico, não cresce, porque não exercita em casa na hora que vai orar. Prostre seu joelho, dobre o seu joelho, comece a conversar com Deus, falar em língua que Deus já lhe deu, você não entende, mas Ele entende, Ele edifica, Ele enche, Ele sacia o desejo do teu coração. Romanos 8:26. É ao vivo. É por isso que às vezes demora um pouco. Aleluia. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis.
Em vez de você estar gemendo, estar chorando, o Espírito Santo está gemendo e intercedendo por ti. E te dizendo, acorda, desperta. Eu estou aqui para te ajudar. E a gente não tem coragem, às vezes, nem de se prostrar diante de Deus. Você quer um relacionamento maior com Deus? Também tem outros que chegam, uma reunião com outra pessoa, já pensou assim? Jesus, senta aqui no meu lado da cama, ou então fica aqui junto comigo na cadeira, aí você só fala, Jesus, eu quero isso, Jesus, eu quero aquilo, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus aquilo outro. E ele calado, tá, e calado foi. Você não deu chance para ele nada. Você só pediu. Eu te agradeço. Avivamento e relacionamento é um conversando com o outro. Se prostre diante de Deus e fique calado. Fecha a sua matraca. Você sabe o que é a matraca? É a boca. Fecha. Escute o Espírito Santo começar a sussurrar ao seu coração. Você vai ver a diferença. Isso é avivamento. Isso é relacionamento. Deus quer, por isso é que Ele diz, achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Mas por que primeiro Ele pede para você chegar? Porque Ele respeita o livre-arbítrio que Ele te deu. Ele podia muito bem chegar e dizer, eu te criei, tu és meu, tu és criatura minha, e eu vou me chegar a ti e fazer com que tu chegue a mim. Ele diz, não. Se tu quiseres, se tu desejares, chegai-vos a mim. E se tu chegares a mim, eu vou me chegar a ti. A iniciativa é nossa. Tem gente que quando Deus quer abençoar, ele diz, não, Deus, tu vai me abençoar, eu fico aqui em casa mesmo, não preciso ir para o culto não. Eu vou fazer da televisão a minha igreja. Não estou dizendo que você não possa estar em casa assistindo na televisão, não estou dizendo isso não, você não troca a televisão pela sua igreja. Porque Deus não vai levar uma televisão para o céu. Isso vai levar eu e você. A televisão vai ficar. E quem ficar tem uma lá em casa. Pode pegar, levar, quando eu subir. Eu não vou só, vai eu, a Tereza, que agora só está eu e ela. Começamos tudo de novo. Já teve 3, mas cada um está no seu lugar. Começamos tudo de novo. Mas é uma maravilha. Estamos prontos para isso. Para viver esta vida de comunhão com Deus. Ter uma vida dependente e transformada pela vontade de Deus. Uma vontade só de viver, não. Uma vontade de compartilhar esta vida nova que Ele nos deu. Esta vida maravilhosa que Ele nos deu. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, fulano, eu quero te dar uma dica. De quê? De um restaurante acolá, rapaz, eu fui lá, a comida é gostosa. Não é? Dá logo a dica. Vamos comer? Não, vamos para lugar tal, porque lá a comida é maravilha, o tempero lá é maravilhoso. A comida, a gente faz essa propaganda, calcule com Jesus que é maravilhoso, muito mais do que comida. Temos que compartilhar com as pessoas da grandeza, da beleza, da maravilha que Jesus é nas nossas vidas. A tempo e fora de tempo. Deus não quer que a gente espere a oportunidade, não. Deus quer que a gente crie oportunidade. Não precisa falar muito. Às vezes uma palavrinha só é suficiente, porque a palavra de Deus é poder. Deus é poder.
É uma dinamite que bate e explode dentro do ser humano, transformando, dando uma nova vida. Às vezes você precisa só dizer: olha, Jesus te ama. Basta. Às vezes eu cheguei num restaurante, eu passo sempre lá. Eu levei um folhetinho que dizia: Jesus ama você. Eu digo: olha, sempre eu recebo um cartãozinho aqui para ir, para pesar tudo. Hoje eu quero te dar um cartão. Ela olhou e leu: oh, maravilha. Um folhetozinho só que você entrega para alguém. Deus trabalha. Não somos nós. Ele é que trabalha até em nós, é Ele que trabalha. Nós temos que ser só o recipiente, o instrumento na mão dele, aproveitando as oportunidades. Deus dá para a gente um discernimento tão maravilhoso que as pessoas na faculdade aprendem. Pela faculdade, os psicólogos olham para a cara da pessoa e dizem: fulano está assim, está assado, está assim. Porque eles aprenderam na faculdade. Mas Deus, na faculdade espiritual, nos dá esse mesmo discernimento. Você olha para a pessoa e diz: o que está vendo? Não, está tudo bem, não. Está não. Não está. Mas olha, eu conheço o médico dos médicos que pode fazer tudo voltar a estar bem na tua vida, é Jesus. A vontade de ganhar vidas para Jesus, no lar, no trabalho. Eu tinha uma pessoa, há muitos anos atrás, que ela dizia assim, ela dizia: pastor, você não sabe como é lá em casa. Só eu de crente. Eu digo: meu irmão, o teu lar é o lar mais feliz que você possa imaginar. Por quê? Porque já tem uma luz. Agora, se você não resplandecer dentro do seu lar, você diz que lá só você, que é difícil para você, mas para o Espírito Santo não. Quando você proceder, quando você deixar de pregar para os seus parentes, deixar de pregar para a sua família e começar a viver e ser um exemplo de vida, Deus vai transformar a vida da sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor quando nós procedemos uma vida de avivamento, de procedimento, de caráter, de vidas cristãs. A vida reflete, você é luz, você é sal, você vai resplandecer no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver. E Deus quer contar com você. É por isso que Ele te chama. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Ele estando com a gente, você já pensou? Você entrar no seu trabalho com Jesus do teu lado. Você entrar na sua escola com Jesus do teu lado. No teu trabalho. O patrão diz: olha, tuas contas foram fechadas, vai lá para o escritório. Oh, glória a Deus, Deus tem a melhor coisa para mim. Se perde uma porta, Deus tem uma janela. Ele é a janela que perdeu, Deus tem uma porta aberta. Porque Ele diz: eu é que cuido de ti. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Esse é o ponto culminante. É você se chegar a Deus. Por isso é que o Salmo... Eu não botei mas o Salmo 37, 5 diz assim: entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Tudo Ele fará. As pessoas quando pensam em tudo, pensam: não, Deus só faz isso. A gente quer limitar até a Bíblia. Não, Deus só faz isso, só faz isso, só faz isso. Isso aqui é tu que tem que fazer. Você não tem que fazer nada.
Sozinho você não faz nada. Sem Deus você não faz nada. Só faz bobeira. Com Ele você faz tudo. E tudo tem resultado bom. Sem Ele, a Bíblia diz que nada podeis fazer. Sabe o que é nada? É nada. E sabe o que é tudo? É tudo. Entrega tua vida, teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Tudo Ele fará. Não há tempo ruim. Não há tempo ruim. Às vezes passamos por uma tribulação e essa tribulação é para a gente crescer, ser aprovado. Olha, a bolsa está sem tem nada, está liso. Glória a Deus, aleluia. Não sou movido por dinheiro. Não sou servo do dinheiro. O dinheiro é que é meu servo. Se não tem agora, vem depois. Eu vou conseguir outros servos. E quando você olha a bolsa e não tem dinheiro e diz, Jesus, está vendo aqui como é que está isso aqui? Eu quero te glorificar e te exaltar. Não demora muito, o dinheiro chega. Porque é na hora que a gente glorifica a Deus na tribulação é que somos aprovados. E Ele é fiel. E não é fiel porque a gente é fiel, não. Ele é fiel porque Ele é fiel. Ele é fiel. Jesus chama a mim e a você. E eu sei que essa vida de avivamento que nós estamos vivendo nesse mês é um despertar de Deus para Rabone. Não só para Rabone, para todos que estão nos assistindo, para todos que estão assistindo esse mês de avivamento. E a gente pode ter esse avivamento, essa mudança de vida. Mas só tem uma maneira da gente obter. É querendo. Se você não quer, vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar vivendo a vidinha que você está levando. Agora, se você quer, e se é chegar a Ele, Ele tem algo melhor, superior para você viver. Depende de você. Se você quiser, Ele está pronto para te socorrer. Baixa a sua cabeça. Conversa com Deus. Veja o que Ele tem para você. Enquanto uma música vai ser tocada, eu espero que o Espírito Santo toque na sua vida, despertando para você chegar a Ele, porque o interessado, o que precisa somos nós. Ele sem mim, sem você, Ele continua sendo Deus. Eu e você sem Ele, não somos nada. E quem precisa um do outro, somos nós. E louvamos a Deus porque Ele dá essa oportunidade para a gente se achegar a Ele.